possui mestrado em Direito Privado pela Universidade Católica do Porto, especialista em estruturação de projetos sucessórios, especialmente aqueles com estruturas societárias complexas e relações familiares sensíveis, professora de Direito Civil e ainda tem especialização em governança, risco e compliance pela Fundação Getúlio Vargas. Seja muito bem-vinda, Natália. Uma honra recebê-la aqui para a gente conversar um pouquinho hoje sobre esse tema tão importante. Obrigada, Ranilson. Obrigada, pessoal. É uma honra estar aqui. Obrigada pela oportunidade para a gente falar sobre esse tema que nunca deixa de ser atual. É um tema antigo e que cada vez mais fica atual. A gente vai, com certeza, ter muito assunto aqui hoje. E é verdade. E o tema planejamento patrimonial sucessório, quando a gente fala de sucessão, imediatamente vira um assunto meio polêmico. Por que ainda tem tanto tabu, tanta polêmica no meio empresarial, no meio das famílias empresárias, quando o assunto é a sucessão, Natália? Verdade, Ranilson. Lá no escritório a gente recebe muitas famílias, muitos clientes para esse tipo de trabalho e realmente tem um preconceito ainda muito grande e eu atribuo isso a alguns fatores. Eu acho que quando a gente fala de planejamento patrimonial sucessório, acaba que é inevitável a gente falar de morte. E morte é um tema que para o ser humano é um tema difícil, né? É um tema sensível, complexo e as pessoas têm medo de falar disso. Então, eu percebo que essa sensação de falar de um tema que não é confortável é um dos fatores que gera esse preconceito. Então, eu colocaria aí em primeiro lugar. Mas eu vejo também outros fatores. Então, por exemplo, no momento que fala de planejamento patrimonial sucessório, os detentores do patrimônio, normalmente eles pensam que eles vão perder o controle daquele patrimônio, daquelas empresas. Então, eu vou já transmitir tudo para os meus herdeiros e eu vou ficar sem o controle das minhas empresas, dos meus imóveis. Um pouco de apego, né? Tem um pouco de apego. E, assim, é interessante que lá no escritório, normalmente as famílias, em geral, têm uma harmonia, né? Tem uma certa relação de confiança. Mas acontece de uma família ou outra ter uma relação de desconfiança entre pais e filhos. Então, quando o patriarca ou a matriarca estão ali planejando aquela sucessão, eles têm medo até de ficar desamparados no momento em que eles fazem a sucessão, às vezes, de um patrimônio imobiliário das empresas e depois, eu vou ficar como? Entendeu? Então, é um desconforto que a gente sente. Tem mais a ver até com a pessoa física, nesse caso, que com a pessoa jurídica, né? Totalmente. A pessoa está preocupada com a vida pessoal. Exatamente. Interessante isso. E morte realmente não é um assunto agradável. E sucessão não tem a ver com parar de trabalhar, não tem a ver de afastar, às vezes, o fundador. É simplesmente preparar esse movimento, né? Que é natural da vida, natural das empresas. E aí vem uma outra preocupação. São os riscos, Natália, quando o núcleo familiar ou o núcleo de investidores, quais são os riscos que eles correm por não ter um planejamento de sucessão? Sim. Olha, até antes de falar dos riscos, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho de benefícios desses planejamentos, porque muita gente pensa que planejamento patrimonial sucessório serve apenas para planejar a sucessão, que é realmente um baita benefício. Sim. Você planejar a sucessão, se antecipar aquilo tudo, mas tem vários outros benefícios, né? A gente pode falar aí de proteção patrimonial, primeiramente. Por quê? Porque a gente está falando aí de criar uma camada de uma pessoa jurídica, de uma holding, por exemplo, se o planejamento for adequado para a criação de uma holding, vai ter ali uma holding entre a pessoa jurídica e o patrimônio dela. Então, querendo ou não, a gente já gera uma camada de proteção ali para um caso de um passivo inesperado, uma situação crítica em alguma empresa. Então, já é uma situação de proteção. A gente tem esse benefício da sucessão, a gente tem o benefício de gerar uma pacificação na família, porque a gente está organizando tudo aquilo ali em vida. Então, os bens, eles vão passar a ser organizados, a ser bem geridos por aquela família. Os membros da família que têm um papel na gestão vão poder desenvolver esse papel de forma organizada, de forma justa, com equidade. Mais tranquilidade, com mais leveza. Né? Exato. Então, a gente está falando de inúmeros benefícios. E tem os benefícios tributários também, que a gente vai até pincelar mais para frente. Eu acredito que você vai me perguntar sobre isso. Nós precisamos falar sobre isso. Com relação à reforma tributária. Precisamos. Mas, ainda assim, existem muitos benefícios tributários que a gente encontra com esses planejamentos. Então, a partir do momento que a família, né, que detém um patrimônio relevante, ela decide não planejar essa sucessão patrimonial, ela está deixando de usufruir de todos esses benefícios e está correndo o risco de lá no futuro, no momento que é inevitável, né, do falecimento desse detentor do patrimônio,
esse falecimento acontecer e gerar um conflito familiar, gerar uma ineficiência da gestão desse patrimônio, seja a gestão propriamente dita ou até mesmo uma questão tributária grave, que pode acontecer lá na frente. Então, eu vejo muito isso. Muito interessante. Quando a gente fala de proteção, a gente ouve muito falar, principalmente assim, no meio empresarial, o empresário gosta muito da expressão de blindar o patrimônio. Mas a gente sabe que essa expressão blindagem, ela não é exatamente adequada, né, Natália? O que existe são, como você bem colocou, são camadas de proteção. É isso mesmo, o planejamento patrimonial sucessório, ele não tem a ver com blindagem, ele tem a ver com estratégias de proteção, quando o assunto é a proteção ou sucessão, é isso mesmo? Exato, é isso mesmo. A gente sempre fala isso, né? A gente até brinca às vezes. Pode ser uma blindagem, mas aí você tem que pensar que nenhuma blindagem, por exemplo, ela sobrevive a um tiro de bazuca, por exemplo. Então, blindagem também não é absoluta, né? Então, de toda forma... Um tema relativo. Não tem como a gente dizer que um planejamento, a criação, seja de uma holding, seja de uma estrutura offshore, seja de um fundo, o que for, isso não vai gerar uma proteção absoluta contra passivos. Isso gera, talvez, uma forma daquela pessoa se organizar para responder aqueles passivos com mais tranquilidade, né? Então, ela tem uma separação ali daquele vínculo direto que existia entre o patrimônio e a pessoa física, que agora passa a ter uma pessoa jurídica ali no meio. É um distanciamento do risco. Exato. Verdade, vamos pensar assim. Exatamente. E Natália, nesse tempo todo, né, como sócia do escritório, a sua trajetória como advogada, você tem, assim, a gente falou um pouco de riscos agora, você tem, assim, algum caso que você poderia compartilhar com a gente para que quem nos assiste, quem está nos ouvindo, que está se identificando com esse tema, pudesse entender um pouco, assim, em termos reais e práticos, as consequências negativas, porque as positivas a gente sabe, né? A gente entende, a gente imagina. Agora, você tem como trazer para a gente, assim, um caso que teve consequências negativas por omissão, por não fazer, ou por o empresário não buscar isso? Você poderia compartilhar isso com a gente? A gente tem alguns casos, sim, lá no escritório, né? Alguns deles a gente foi procurado depois que o problema já tinha se concretizado, mas eu acho que eu posso citar um caso bem emblemático que foi de uma rede de supermercados do interior aqui do estado mesmo, que o titular, né, da maioria ali das cotas daquele supermercado veio a falecer de forma inesperada e sem nenhum planejamento, não existia nenhuma proteção. Nem preocupação com isso, né? Exato. Estava longe desse assunto. Totalmente longe, totalmente inesperado. Não tinha um acordo de sócios, não tinham regras ali traçadas já para definir como que aquele patrimônio seria gerido, né, na falta dessa pessoa, e ele veio a falecer. E o que aconteceu? Com a ausência de acordo de sócios e regra específica no contrato social, uma nora, filha de casada com um filho que veio a falecer também, acabou ingressando no quadro social desse supermercado, uma relação muito conflituosa com os demais irmãos, e isso, no final das contas, gerou a falência dessa rede, porque foi um conflito de gestão tão grande que chegou nesse extremo. Então, é um caso que eu acho que é um exemplo realmente apocalíptico, né, dessa situação, mas que aconteceu, é um exemplo real. Isso é muito importante, porque quem está nos ouvindo está em busca dessas informações e são situações que estão... Nenhuma empresa, nenhum grupo está longe disso, está muito perto. Se tivessem pensado, né, criado uma regra, um contrato social e um acordo de sócios, que lá tivesse uma previsão bem clara de que, havendo o falecimento ali do patriarca ou de um filho do patriarca antes do patriarca falecer, que nenhum cônjuge ingressaria nessa empresa, né, que haveria ali a apuração dos haveres, ele receberia todos os direitos dele, mas ele não ingressaria e não teria ingerência ali naquela empresa. Só que isso não estava previsto. E aí a importância, né, Natália, do planejamento da gente separar propriedade de gestão. São coisas absolutamente diferentes. É governança pura. Natália, você falou um pouco para a gente sobre holding. E é um tema que a gente ouve muito falar. O empresário gosta muito de falar de holding, às vezes sem saber exatamente o que é. Todo planejamento patrimonial sucessório, ele vai ter necessariamente uma holding? Não vai ter necessariamente uma holding, embora seja muito comum que tenha. Então, lá no escritório, a gente tem um cuidado de sempre olhar para cada caso de forma individual, de forma muito personalizada. Então, o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar primeiro o perfil da família, né? Aquela família ali é uma família com conflito, sem conflito?
aquela família ali tenha um patriarca ou uma matriarca já com idade muito avançada, ou alguém com uma doença que a gente precisa acelerar esse processo de planejamento da sucessão. Então, a gente vai olhar primeiro para esse contexto da família. Avaliar isso primeiro. Exato. Depois a gente vai olhar para o contexto dos ativos que a gente está falando aqui, que a gente vai fazer a sucessão deles. Então, a gente está falando de uma família que tem um patrimônio imobiliário muito grande, a gente está falando de uma família empresária que tem várias empresas operacionais em ramos diferentes, ou a gente está falando talvez de uma família que tem um patrimônio mais de ativos financeiros, né? Tem recursos, tem ações. Então, isso tudo vai interferir para a gente decidir qual que é a melhor estrutura para embasar o planejamento daquela família. Então, por exemplo, vamos supor que essa família ela não tenha patrimônio imobiliário, ela não tem empresas. Será que vale a pena uma holding para ela? Não. Por quê? Porque recursos financeiros, regra geral, é muito mais vantajoso que a gente mantenha esses recursos, esses investimentos financeiros na pessoa física do que na pessoa jurídica, salvo raras exceções. Então, nesse caso, se eu constituir uma holding para essa pessoa, né, colocando isso tudo dentro de um pacotão, de um cesto só, certo, eu vou estar gerando uma ineficiência tributária gravíssima para aquela família. Então, eu tenho que olhar com muito cuidado para cada situação, para cada família e para cada patrimônio. Para aí sim definir se vai ter holding ou se não vai ter holding. E aí acho que você tocou num ponto importante, é a personalização da solução. Não adianta, porque holding é quase que uma moda, né? Todo empresário acha que tem uma holding e ele está fazendo diferença e nem sempre. Sim. E a gente vê muito empresário também com uma preocupação danada de holding no exterior, né? Tem um pouco de glamour, um pouco de status. Nem sempre fora do Brasil vai ser a melhor solução. Nem sempre. E assim, primeiro, estruturas fora do Brasil são caras, né? Então a gente tem que falar aí de um patrimônio com um corte já bem mais vultuoso do que uma estrutura aqui dentro. A gente tem que lembrar também que, vamos supor que essa família tenha um patrimônio imobiliário relevante. Mas, às vezes, esses bens, esses imóveis que essa pessoa tem, hoje na pessoa física, são imóveis que foram adquiridos há muito tempo e essa pessoa tem ali um benefício, hoje, tributário. Em função disso. Em função disso, no momento da venda, ele consegue um fator redutor do imposto de renda sobre o ganho de capital muito interessante. Então, às vezes, essa família tem o interesse de vender esses bens. E se eu propor para eles que eles podem incorporar esses bens em uma holding para depois realizar a venda, eu vou estar gerando uma ineficiência também, porque é muito melhor realizar essa venda pela pessoa física. Então, por isso que é importantíssimo a gente avaliar caso a caso. Se eu chegar e propuser uma holding ou uma estrutura offshore para uma família que tem um patrimônio pequeno, um patrimônio que talvez não justifique esse investimento tão sofisticado, também vou estar gerando uma ineficiência, né? Um problema sério aí para eles enfrentarem depois. Pois, essa coisa do exterior, assim, eu sou contador de formação e a gente ouve muito falar assim, não, contabilidade depois do IFRS é igual no mundo inteiro, mas o empresário esquece que o contador dele no Brasil talvez não vai conseguir manter a escrituração contábil dessa empresa fora do Brasil. Então, são custos que vão se agregando, né? São custos novos e que daqui a pouco aquele planejamento patrimonial sucessório que tinha uma finalidade acaba distorcendo um pouco. E uma outra coisa... risco, tá? Porque, o risco, né? Se a gente for pegar 2 anos para cá, as regras de escrituração, né, as informações todas que têm que ser prestadas para o fisco aqui no Brasil com relação a esses ativos no exterior, elas mudaram. Então, se o seu contador não está atualizado, você está sujeito a um risco grande de autuação, de penalidade. De questionamento. Banco Central, dependendo do valor do patrimônio lá fora, você precisa também declarar para o Banco Central sob pena de multas altas. Então, assim, a pessoa tem que ter noção que para ela ter uma estrutura no exterior, ela tem que ter um backup aqui de profissionais especializados nisso, senão ela está sujeita a riscos graves. Porque senão aquilo que seria para trazer benefício vira uma dor de cabeça. E tem um ponto, acho que você trouxe muito relevante, é a questão. Às vezes a gente dá uma boa solução patrimonial, mas cria um problema fiscal. Exato. Então, eu acho que é um ponto importante que você trouxe, de olhar o planejamento patrimonial sucessório, mas também entender os colaterais que envolvem uma estratégia dessa.
Sem dúvida. E ainda sobre holdings, Natália, quais são assim os tipos, quando o planejamento patrimonial sucessório ele é estruturado e identifica-se a necessidade de uma holding? Normalmente, quais são os tipos de holding que podem ser usadas num planejamento patrimonial sucessório? O que vai ditar essa decisão, basicamente, vai ser o tipo de ativo que a gente quer incorporar naquela holding. Então, se aquela família ela tem participações societárias, né, em empresas, e a gente quer fazer a transmissão e a proteção dessas cotas ou ações, a gente vai constituir uma holding de participações. Tá? Se, por outro lado, o patrimônio é um patrimônio imobiliário, a gente vai constituir uma holding imobiliária ou uma holding patrimonial, dependendo ali se aquele patrimônio gera receita imobiliária ou não. Porque, em alguns casos também, o patrimônio é uma casa de moradia, é um sítio, é uma casa de praia e não vai ter ali aluguel, não tem pretensão de Tem compra e receita, venda, né? Não tem gera receita. Então, a gente... É o imóvel da própria família, Exato. por exemplo. Exatamente. Então, a gente define qual o tipo de holding dependendo do tipo de patrimônio que a gente está lidando. E, em alguns casos, é possível que a gente crie, inclusive, mais de uma holding, né? Uma holding de participações para as empresas e uma holding imobiliária para os imóveis. De forma que a gente não misture esses dois ativos. Por quê? Porque a holding de participações ela vai estar ali envolvida com o risco operacional daquelas empresas, né? Que a gente está tratando das cotas delas. Então, um passivo ali que vier não vai contaminar os imóveis que vão estar em uma outra holding. Então, a gente toma esse cuidado também. De fazer essa separação. E a gente recebe muita dúvida, assim, às vezes, em alguns episódios que a gente já gravou, quando o assunto é holding. As holdings, elas sempre serão estruturas de sociedades anônimas de capital fechado ou existem outros modelos que podem ser adotados? Não. Inclusive, no Brasil e na maioria dos casos, as holdings são sociedades limitadas. Normais, empresas Sim, tradicionais. Sim, então... Porque isso é uma dúvida, porque a sensação que a gente tem que também não é exatamente verdadeira é que a SA vai trazer mais custo, mais complicação, mas tem casos que é necessário uma SA. Tem casos que é necessário, mas na maioria das vezes não se faz necessário, não. E, de fato, ela traz um pouco mais de cuidados, um pouco mais de regras, talvez até a contabilidade é um pouco mais cara, mas assim, a regra geral não existe isso de não é um pré-requisito. Não é um pré-requisito, porque é senso comum. A gente ouve falar sobre holding, principalmente quem é leigo, e às vezes acha que a holding tem que ser uma SA de capital fechado, e isso não é uma verdade. Né? E Natália, e nesse sentido, principalmente quando a gente está falando de planejamento patrimonial para fins de sucessão, inevitavelmente surgem as questões de testamento, porque a gente falou um pouco de morte no início, né? Doações, cláusulas de proteção. Quando é que essas ferramentas elas são utilizadas num planejamento patrimonial sucessório? Sim, isso é interessante porque, como a gente disse mais cedo, muita gente pensa que planejamento patrimonial sucessório é holding, né? Então, isso aí a gente já superou, né? Que não é. Então, muitas vezes, o planejamento patrimonial sucessório ele pode aliar uma holding com um testamento. Então, vamos supor, aquele exemplo que a gente deu de uma família que tem um patrimônio relevante de recursos financeiros. Esses recursos financeiros a gente não vai ingressar com eles em uma holding, regra geral, porque não é eficiente tributariamente. Entendi. Tá? Então, a gente pode aliar um testamento para esse pedacinho do patrimônio daquela família. Então, uma holding para os imóveis e um testamento para a parte dos recursos. Entendeu? Então, a gente já está ali conseguindo englobar tudo dentro de um planejamento único, mas com estruturas diferentes. Então, isso é um ponto. Outra situação também que o testamento é interessante, ou até outras estruturas também, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Situações em que tem uma família, um núcleo familiar, que tem um filho, às vezes, fora do casamento. E às vezes... Que é comum, né? É comum. Então, às vezes, a família quer equalizar aquela situação, quer criar, às vezes, uma holding aqui com aquele núcleo familiar novo e equaliza os direitos de legítima daquela pessoa com uma regra de testamento ou com uma doação ou com um outro mecanismo de sucessão que gera também o mesmo benefício que a gente
teria, né, se não existisse essa situação do filho fora do casamento. Então, isso também é algo que a gente avalia, justamente porque um dos principais motivos que a gente é procurado é para quê? Para conseguir harmonia familiar, para evitar conflitos. Então, a gente tem esse olhar muito aguçado para essas situações. Ou seja, não é só a sucessão pela sucessão. E acho que isso tem a ver também, principalmente assim, quando os filhos estão chegando naquela fase de casamento, que vai entrar uma pessoa nova, né? Uhum. É comum também ter essas discussões, Natália, assim, vocês serem procurados, por exemplo, que o patriarca, ou o fundador do grupo, ou aquele detentor do patrimônio, ele também traz essas preocupações com a vida dos filhos, né? O casamento, essas questões de divisão de patrimônio, isso também é assunto do planejamento patrimonial sucessório? Sim, e inclusive isso, lá voltando até no inicinho da nossa conversa, isso é uma das objeções também que a gente tem quando a gente propõe um trabalho desse para um cliente. Porque ele pensa que muita coisa que está ali embaixo do tapete, vai mexer no vespeiro. Vai. Entendeu? Então, assim, vou ter que tratar aqui de regime de casamento dos filhos, vou ter que tratar aqui de regra de divórcio. Ninguém quer falar disso. Ninguém quer falar de morte, ninguém quer falar de separação. Exato. Então, muita gente pensa que esses planejamentos vão gerar esse desconforto. Só que a gente tem que lembrar que esse desconforto ele vai aparecer em algum momento. Então, é muito melhor que ele apareça de forma controlada, organizada, com uma assessoria experiente. Uma assessoria experiente e especializada, né, que vai fazer a mediação ali daqueles conflitos, do que deixar isso estourar lá na frente, no inventário, numa situação inesperada e não planejada. Porque é como tudo, assim, não só no direito, mas principalmente no direito, né? Cada área de atuação do advogado, ela, por mais que envolva legislação, precisa de um advogado especialista. Sim. Não dá para tratar isso como uma coisa geral, um assunto geral. Então, o advogado ele pode ser um excelente tributarista e não transitar bem nesse assunto e vice-versa. Então, por isso, a preocupação de ter uma assessoria especializada para que isso também não vire um problema. Porque eu imagino que devem acontecer situações de planejamentos que são construídos e você só descobre que ele foi mal construído quando você precisa usar. Uhum. Então, isso é uma outra preocupação. Normalmente é assim, você só descobre que deu errado quando você precisa dele. É mais ou menos o extintor na parede. Uhum. Quando ele está lá na parede, ele parece um extintor. A gente só vai saber se ele vai funcionar na hora que a casa pegar fogo. Então, isso é um ponto bastante relevante e tem que estar atento, porque senão perde o sentido. Perde o sentido. Então, a gente tem essa atenção para essas pautas subjetivas e delicadas e a gente tem, inclusive, muito respeito, muito cuidado ao tratar disso com essas famílias, porque a gente sabe que são assuntos realmente que podem estourar um conflito. Então, a gente trata disso com muito cuidado, com muita delicadeza e com estratégia. Então, isso é o primeiro ponto. E aí, entrando até na pergunta que você fez sobre cláusulas, né? Sim, cláusulas de proteção, né? A gente ouve falar muito, né, do cuidado que tem que ter com isso. Exato. Então, o que a gente sempre tem bastante cuidado? A gente, no momento que a gente cria uma estrutura, seja uma holding ou outra estrutura para embasar esse planejamento, a gente toma o cuidado de criar documentos, seja acordo de sócios, seja um protocolo de família, para que nesse documento a gente estabeleça ali as regras que vão ser seguidas por aqueles herdeiros e também pelos patriarcas com relação àquele patrimônio que está ali em jogo. Então, uma cláusula muito comum que a gente costuma estabelecer nos acordos de sócios é a incomunicabilidade. Então, o que acontece? Comumente, nesses planejamentos patrimoniais sucessórios, no momento de antecipar esse processo de sucessão, o patriarca e a matriarca, eles doam cotas daquela empresa, daquela holding, para os filhos, de forma que aquele patrimônio está sendo ali transmitido. Sim. Então, a gente estabelece, muito comumente, né, por vontade desses patriarcas, cláusulas de incomunicabilidade desse patrimônio com relação ao quê? Com relação ao cônjuge dos filhos. Porque isso seria a regra. Regra geral. Que aconteceria no caso de um inventário. Entendi. Então, a gente está ali replicando essa regra de incomunicabilidade para uma situação de doação. Que se a gente não falar nada, vai cair na regra geral. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Uma regra de reversão. Então, aquele caso do supermercado que eu contei mais cedo. O que a gente precisa tomar cuidado? A gente fez a doação das cotas para o filho, mas o filho faleceu? Reversão das cotas para o patriarca. Retorna automaticamente
pelo falecimento. Exato. Se o filho senão faleceu antes do patriarca. Perde o sentido, né, o planejamento. Exato. E tudo com muito cuidado, com proteção ali daqueles netos, né, da próxima geração que está vindo. Então, a gente conversa muito com essas pessoas, a gente estabelece e esclarece para eles o que é previsto em lei, o que pode ser feito e o que é a vontade deles dentro disso. Entendeu? E é um tema muito sensível. O advogado, nessa hora, ele tem que ter muita empatia, né? Ele tem que fazer esse exercício de entender que não é um contrato que vai ser revisado, não é um processo ligado ali a relações de consumo ou relações comerciais. Não. Nós estamos falando de vidas, né? De relações familiares, consanguíneas, de futuro, porque planejamento patrimonial sucessório tem a ver com o presente, mas também tem a ver com o futuro. Sim. Né? Tem a ver com o legado do fundador, do Exato. patriarca da família, mas também tem muito a ver com o futuro daquela família. Então, é preciso muita empatia e muita sensibilidade para tratar desse assunto. Eu imagino que isso deva ser um desafio. Sim, e inclusive no escritório eu acho que a gente tem um diferencial que é o fato até do Renner ser O Renner teve aqui com a gente em um dos episódios. Pois é, e ele, em muitos casos, né, até ele tem muita habilidade até de fazer esse papel de direcionar e de guiar aquela família para tomar essas decisões da forma que vai gerar mais benefício para todos, que vai gerar harmonia, menos desconforto. Então, a gente tem essa ferramenta extra, né, que foge do jurídico, mas que apoia muito os nossos planejamentos também. Então, e que é uma característica do escritório, né? Ser um escritório multidisciplinar. Então, não é só direito. Às vezes precisa de uma técnica, né, de fazer as perguntas corretas, precisa de um entendimento contábil, de um entendimento envolvendo várias áreas do direito, e o planejamento patrimonial sucessório, pelo que eu estou entendendo, não é diferente. É preciso de uma abordagem multidisciplinar verdadeira. Sem dúvidas. Um planejamento patrimonial sucessório, para ele ser bem feito, né, de forma completa, ele tem que envolver o direito societário, o direito civil, quando a gente fala de direito das sucessões, né, os direitos dos herdeiros e tudo, o direito tributário, claro. As questões fiscais que a gente comentou, né? Sem dúvida. E a contabilidade, sim. A forma com que a gente escritura um bem no balanço de uma empresa, tudo isso faz toda a diferença no momento da gente ter a eficácia, né, daquele planejamento que foi proposto. Porque assim, eu como contador, eu vejo que muitas empresas acabam tendo a contabilidade terceirizada e está tudo certo e é uma estratégia super interessante. Só que, naturalmente, esse contador está um pouco mais distante da realidade. Então, eu imagino também que nesse trabalho é muito importante a orientação do profissional de contabilidade para que a estratégia jurídica que foi pensada por vocês seja refletida na escrituração contábil, porque a gente sabe, e quem está nos ouvindo sabe, que a contabilidade são os números oficiais das empresas. Então, numa questão de litígio, por exemplo, o juiz vai olhar os números contábeis, ele não vai querer saber, via de regra, de demonstrativo financeiro, ou disso ou daquilo, ou seja... Então, a escrituração de um bem, de uma cota, de uma ação, quando é o caso, tem que estar muito bem orientado para que esse profissional de contabilidade possa andar em sinergia com a estratégia jurídica. Com certeza, essa parte contábil pura e a parte do contador também, que envolve essa parte fiscal. Então, até numa declaração de imposto de renda, né? Das pessoas físicas. Das pessoas físicas que estão envolvidas ali naquele planejamento, é importantíssimo que o contador seja envolvido nesse projeto. A gente até recomenda que ele seja chamado para um papo com a gente, que a gente esclareça para ele todos os detalhes, para essa pessoa saber também o que ela precisa fazer para não tirar a harmonia daquele planejamento. Perder o planejamento, né? Exato. Entendi, perfeitamente. É isso. Natália, nós estamos aqui falando, né, sobre planejamento patrimonial sucessório, mas uma questão que você comentou durante a nossa conversa é a importância das questões fiscais. E a gente está vivendo um momento muito delicado, que é um momento de transição da reforma tributária. Está valendo uma parte, a outra parte não está, a outra parte vai entrar ano que vem, até 2032. Então, a gente vai falar muita coisa sobre reforma tributária. Quando o assunto é planejamento patrimonial sucessório, como é que essa temática está dentro do contexto da reforma? Mesmo depois da reforma tributária em vigor, o planejamento patrimonial sucessório, ele vai continuar sendo uma boa estratégia para as famílias empresárias, para os investidores? Como é que vai ficar isso? Essa é a pergunta de milhões. E a gente tem recebido muitas consultas com relação a isso.
que acontece, né? A gente tem aí a reforma tributária que, de fato, muda muita coisa na tributação dessas estruturas que estão envolvidas nos planejamentos, holdings, etc. A gente tem já algumas regras que já estão definidas, outras que ainda não estão definidas, que a gente não sabe como que vão. E umas que vão até mudar. Exato. A gente não sabe, no Brasil a gente tem essas surpresas, né? E assim, se a gente for pensar, tem regras aí antiquíssimas, né? ITBI, por exemplo, é uma regra que nem sei quanto tempo tem esse imposto, e hoje ele ainda não está decidido, ele não está maduro o suficiente, porque STF decide de uma forma e aí incide. Então, é uma confusão danada. Então, não tem como a gente pensar que a reforma tributária que saiu do forno agora, ela já vai estar toda definida, com segurança jurídica. Não é bem assim. Então, o que a gente sabe, de fato, vai aumentar a carga tributária envolvendo esses planejamentos. Isso é algo inevitável. Mas isso não significa que esses planejamentos vão ficar inviáveis, tá? A gente vai precisar avaliar caso a caso. Eles vão ficar diferentes do que é hoje. Vão ficar diferentes do que é hoje. E outra coisa, a gente precisa lembrar que, primeiro, alguns planejamentos ainda vão ser viáveis através de estruturas de holding, e a gente tem que lembrar que esses planejamentos trazem outros benefícios, que não são só os benefícios tributários. Então, a gente está falando aí de benefícios de facilitação e simplificação da sucessão, proteção patrimonial, pacificação familiar, gestão unificada desses bens. Então, tudo isso. Não é uma questão só fiscal, não tem outros benefícios, né? Mesmo que a questão fiscal não fique tão atrativa, tem outros benefícios. Exato. Né? Então, assim, a gente tem que pensar, e outra coisa também, como a gente disse, nem todo planejamento envolve holding, né? Então, por exemplo, um testamento, outras ferramentas, inclusive ferramentas offshore, a gente pode trazer aqui para esses planejamentos justamente para gerar eficiência tributária. Necessária. Exatamente. Então, a gente está falando aí de um cenário incerto, mas que a gente precisa tomar uma decisão. Não adianta também a gente dizer, está incerto, não vamos fazer nada. Não tem como. O doutor Renner teve aqui, a gente conversou muito sobre reforma tributária. E uma das coisas que a gente tratou foi a questão da urgência, porque fica aquela coisa, é a hora, não é a hora? Então, pelo que eu estou entendendo da sua fala, mesmo com algumas incertezas ainda em relação à reforma, quem tem, de fato, interesse, precisa de soluções de sucessão e planejamento patrimonial, o momento é agora, não tem que esperar a reforma acontecer para voltar a pensar nisso não, ou seja, a gente pode entender que quem está nos ouvindo, que está se identificando com o tema, pode já, de imediato, tratar desse assunto, porque independente do que está pela frente, o momento é sempre o quanto antes. A gente pode pensar dessa maneira? Pode sim. Como a gente falou, é importante essa análise individualizada. Então, a cada caso, a gente vai avaliar. A gente vai fazer conta com o que já existe de legislação aprovada. Então, a gente vai fazer conta e vai verificar se vale a pena a gente construir uma holding ou se a gente vai seguir outras estratégias para planejar aquela sucessão. Mas, então, quando a gente fala de uma atividade imobiliária, uma locação, por exemplo, a gente está falando de uma atividade que antes não tinha ICMS nem ISS e que agora vai passar a ser tributada. Então, é claro que vai ter um aumento, né, da carga. Mas a gente tem que lembrar que essa atividade na pessoa física também vai ser tributada. Entendi. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, então o melhor é buscar uma assessoria para entender se o melhor é fazer alguma coisa de fato agora, se é esperar, se é fazer uma parte e ir fazendo gradualmente. Isso vai depender muito da complexidade do patrimônio. Exato. É um trabalho realmente de análise individualizada daquele patrimônio e daquela família para a gente verificar o que hoje, dentro do cenário que a gente já tem aprovado e do que a gente vislumbra para os próximos anos, o que vale a pena para aquele núcleo familiar e para aquele patrimônio. Nathalie, tem um fantasma que ronda o assunto, né, que a gente fala, o pessoal até treme, que é o temido ITCMD. Tem alguma notícia já? A gente já tem alguma informação em relação a isso? Dentro do contexto da reforma, você já tem alguma informação que você pode adiantar aí para quem está nos ouvindo? Sim, a reforma ela trouxe a obrigatoriedade do ITCMD ou ITCD ser progressivo, ou seja, ele a alíquota dele vai variar de acordo com o valor do patrimônio envolvido ali naquela sucessão. Tá? Então, isso já é uma ordem da reforma tributária. Alguns estados já se adequaram, outros estão atrasados. Já está definido. Mas já está definido, então vai ser assim. Então, vai variar de 2% a 8%,
Então, Minas, por exemplo, que a alíquota é fixa de 5%, a gente sabe que, muito provavelmente, a gente vai ter uma faixa aí até 8%. Então, isso já é uma realidade. Outra questão, né? Muita gente, às vezes, faz um certo terrorismo com essa questão do ITCD. No exterior a alíquota é muito alta. Gente, mas isso é verdade. Em países, né, da Europa, Estados Unidos, a alíquota do ITCD é uma alíquota que pode chegar aí a 50%, 60%. Dependendo do país. Exato. Então, assim, é uma tendência natural que o Brasil acabe se adequando a essa... se uniformize com o que está previsto já na legislação do mundo. E é algo também que a gente tem visto aqui no Brasil, é uma realidade também. A carga tributária está aumentando. Então, a gente não vê muito como fugir desse aumento da alíquota de TCD. Então, mais um motivo pelo qual a gente tem orientado os nossos clientes a prosseguirem com esses planejamentos, para conseguirem usufruir ainda do que a gente tem de TCD ainda benéfico. Vigente. Exato. Porque isso tem a ver um pouco com a questão das estruturas offshore que você comentou, porque a gente tem uma ideia de que a carga tributária no Brasil é alta, e de fato ela é muito alta, mas tem países que têm carga tributária maior do que a nossa. Então, não necessariamente levar as estruturas para fora do Brasil vai ser a melhor estratégia dentro do que você está trazendo, e talvez antecipar os movimentos de planejamento enquanto a reforma ainda está caminhando, talvez vai ser melhor, porque a gente já tem uma realidade conhecida e a gente sabe que a tendência é aumentar. Então, você está nos alertando para que o quanto antes começar esse movimento, melhor, para ter mais clareza sobre o que fazer. Sim. E sobre quando fazer. Exatamente. A gente entende que ainda é o momento de usufruir, né, dessa estrutura tributária que a gente ainda tem hoje, que é benéfica, de fato, comparada com esses países que tributam de forma muito mais elevada a renda e o patrimônio. Então, a gente ainda consegue usufruir desse benefício aqui. Natália, e dentro do que a gente está conversando, o assunto sempre gira em torno da família, né? Só vai buscar um planejamento patrimonial sucessório quem está inserido num contexto de um núcleo familiar ou coisa que o valha. O tema protocolo de família, qual o papel real dele dentro de um planejamento patrimonial sucessório? O protocolo de família ele é um instrumento de governança familiar. Então, por que ele é necessário e por que ele é importante? Quando a gente fala de protocolo de família, a gente está falando de um documento que vai amarrar todas as estratégias e ferramentas de planejamento patrimonial sucessório que a gente propôs. Então, como a gente já disse várias vezes aqui nesse papo hoje, nem sempre a gente terá holdings no planejamento, mas muito comumente teremos. Então, esse protocolo de família, ele vai muitas vezes amarrar a regra das holdings com a regra do testamento, com determinadas regras de convivência familiar, que podem ter a ver com a gestão dos bens da família. Certo. Então, um protocolo de família, por exemplo, ele pode criar regras sobre o uso de bens dos patriarcas pelos filhos, independentemente da propriedade daqueles bens. Ou de pode ser que um tenha a posse, né? O patriarca ou a matriarca estando vivos, um deles pode ter a posse, sem ter a propriedade. Exato. Então, esse documento é um documento vivo, que é alterado de acordo com a necessidade da família, e é um documento muito personalizado, né, e que vai atender aquilo que a família quer regular, aquilo que a família vê como fragilidades ali, né, gaps naquela convivência entre eles. E o protocolo de família ele pode também ter uma interlocução com um conselho de família, por exemplo. Então, vamos supor que a gente está falando aí de uma família empresária, né, que tem várias empresas, ou talvez uma grande empresa, e a gente está falando de um patriarca ou de uma matriarca que vão deixar de fazer parte da gestão direta daquela empresa e vão passar a compor um conselho de administração, por exemplo, dentro da empresa, e também um conselho de família. Família, um conselho consultivo. Um conselho consultivo. Assim. E esse conselho de família vai ser uma estrutura de governança familiar que vai servir para quê? Para trazer para a família algumas decisões, para o colegiado, algumas decisões importantes para aquele núcleo familiar, seja com relação ao patrimônio ou com relação à própria convivência familiar.
Então, a gente encontra aqui muitas estruturas de governança familiar que podem facilitar e possibilitar que tudo que a gente propôs no planejamento seja mais eficaz e eficiente. Então, é aquilo, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de governança corporativa familiar, a gente está falando de família, a gente está falando de propriedade e está falando de gestão. Então, a gente está falando de membros da família que muitas vezes são gestores, mas não são sócios da empresa, ou membros da família que são sócios, mas não necessariamente participam da administração. Né? Então, a gente precisa ter um documento, a gente precisa ter uma regra que regule isso. Né? Que regule isso. Porque senão, realmente, determinado herdeiro pode se sentir injustiçado com determinada decisão dos patriarcas. Outro pode, de fato, estar beneficiado ali por uma ausência de regra. Então, a gente entende que a governança corporativa e a governança familiar. Elas conversam muito bem quando a gente está falando de planejamento patrimonial sucessório, que envolve empresas familiares. Até porque não é incomum a gente ver núcleos familiares onde, por exemplo, cada irmão tem uma empresa diferente, e eles ali tem um participando da outra, mas que essas empresas juntas, elas formam um grupo empresarial e uma depende, às vezes, uma é fornecedora da outra. Sim. E o papel do Conselho de Família, ele é também o de harmonizar os interesses familiares, pessoais, com os interesses empresariais. Ele tem esse papel também? Sem dúvidas, sem dúvidas. O Conselho de Família, o regulamento do Conselho de Família, o protocolo de família, né, amarrando tudo isso, justamente a ideia é essa, é possibilitar que essas empresas sejam geridas da melhor forma e que mantenha-se a harmonia familiar. Porque, como você falou, imagina que tem lá um filho que ele é só um herdeiro, ele não participa das empresas, ele não tem interesse nas empresas, mas ele está vendo o irmão gerir o patrimônio que vai ser dele um dia. Exato. Então, se a gente não tiver isso muito bem claro, porque se tivesse todo mundo trabalhando, todo mundo gerindo as empresas, seria já um caos, mas um caos simplificado. Agora eu imagino aquele que está assistindo de fora, que não tem poder de gestão, não participa, não vai na empresa, mas está vendo o patrimônio dele ser gerido por um irmão. E aí o papel desse instrumento de governança familiar, de governança corporativa, ele vai ser fundamental para apaziguar esses interesses e alinhar esses interesses. Para trazer os pilares de governança, né? Trazer a equidade, a transparência, aquele herdeiro, né, que não participa da gestão, ele vai ter uma prestação de contas. Entendi. Então, a gente vai conseguir atribuir camadas de governança para essa família que, no final das contas, só vai gerar benefícios, tanto para as empresas, para o patrimônio e para as relações familiares. Para as pessoas. E foi bom você ter tocado nesse ponto. Dentro desse assunto, como é que fica os papéis de quem é herdeiro, de quem é gestor e quem é sócio? Porque às vezes o gestor ele não é sócio, às vezes o sócio não é gestor, é herdeiro, mas não é aquilo, essa tríade aí. Como que ficam esses papéis aí num planejamento patrimonial sucessório? Quando a gente fala de holding, né, criação de holdings para incorporar ali os bens dos patriarcas, para então realizar a transmissão desses bens para os filhos, né, seja através de doação ou uma compra e venda de cotas. Então a gente está falando aí da posição de sócios. Né, esses filhos e esses patriarcas serão sócios dessas holdings. E é importantíssimo, então, que a gente crie todos aqueles mecanismos que a gente conversou mais cedo, de acordo de sócios, em Sim. que lá estarão aquelas regras de incomunicabilidade, o que vai acontecer se um filho morrer, o que vai acontecer se um filho divorciar. O filho pode vender as cotas dessa holding para terceiros? Tem que estar escrito isso, senão vai poder. Senão, o planejamento fura. Exato. Então, todas as regras para proteção daquele patrimônio, daquele legado, tem que estar ali, naqueles instrumentos que a gente conversou nesse papo nosso, para possibilitar que ele seja eficiente e eficaz. E é tão interessante ouvir falar, porque assim, eu trabalho com governança corporativa há algum tempo. Antigamente a gente tinha uma ideia, né, que primeiro que governança era só para empresa grande, e depois a governança ela se popularizou, democratizou, e as empresas pequenas e médias, até as startups, estão preocupadas com governança. Agora a gente está vendo isso ir até a pessoa física, que era uma coisa assim que
a gente talvez não imaginasse que fosse acontecer tão rápido. Sim. Então, essa complexidade toda, né, a governança ela vem também acalmar esses ânimos e organizar essa dinâmica toda. Então, isso é muito interessante te ouvir falar organizar, documentar, formalizar mesmo, porque a governança a gente entende ela muito como essas formalizações dos combinados. Então, a partir do momento em que a gente consegue ter essas regras em documentos, em documentos estratégicos e que tem uma ligação entre si, a gente tem certeza que no momento do falecimento desses patriarcas, a gente vai conseguir ter uma transição muito mais tranquila e muito mais eficiente de tudo que foi criado ali em toda uma vida, né, por aquelas pessoas. Todo esse legado, né? Exato. E eu estou gostando desse assunto, Natália. Eu queria avançar um pouquinho mais, porque esse papel, herdeiro, gestor e sócio, você nos esclareceu. Mas tem uma outra confusão que acontece nesses núcleos, que é o seguinte: pai, filho, o cônjuge principalmente, que deve ser um ponto de sensibilidade muito grande, e os sócios. Como é que num planejamento patrimonial sucessório esses papéis acontecem, né? Do pai, do filho, do cônjuge, do sócio, como é que é essa dinâmica aí dentro de um planejamento patrimonial sucessório? Você diz um cônjuge que atua nas empresas ou não? Pode ser, porque a gente, normalmente, o cônjuge acaba não atuando, né? Assim, não é uma regra, mas assim, a gente vê empresas que marido e mulher trabalham, né? Mas vamos imaginar uma situação onde o cônjuge, ele não atua, mas a gente sabe que a governança ali do casal, ela participa, dá palpite, né? Sim. Como é que vocês administram isso? Tem lá uma situação onde o cônjuge, ele não participa da dinâmica, mas ele está ali, né, inserido, o interesse, principalmente quando tem o neto dos fundadores. Então, o cônjuge também está preocupado com o patrimônio do filho, Sim. né, da próxima geração. É uma Como é preocupação que é isso? muito comum, Ranilson. A gente tem algumas formas de controlar isso e de já antecipar qualquer situação que possa gerar um conflito em potencial no futuro. Então, isso está muito dentro de estabelecer essas regras no acordo de sócios. Então, a gente tem ali uma holding e nessa holding, né, o patrimônio familiar está ali todo incorporado. Então, a gente estabelece regras muito claras no sentido de que, havendo, por exemplo, o falecimento ou divórcio de um dos herdeiros daquela família, daquele núcleo familiar, que o cônjuge daquela pessoa não vai ingressar na holding. E se ele ingressar, se for vontade da família que esse cônjuge ingresse, que ele não vai ter direito a voto, por exemplo. Isso é possível. A gente pode estabelecer regras nesse sentido. Pode, eventualmente, ele ter uma participação, mas não participa da decisão final. Isso. Pode influenciar. A mulher influenciar o marido influencia a mulher, mas não é uma decisão de fato. Não é. Então, hoje é possível, porque antes só as sociedades anônimas, né, podiam ter ações preferenciais, que são aquelas ações que a pessoa não tem direitos políticos, né? Ela só tem direitos econômicos. Certo. Então, hoje, é admitido... Diferente das ordinárias, né? Exato, as ordinárias já têm os direitos plenos. Votos e tal. Então, hoje, é admitido que, inclusive, as limitadas, né, que representam a maioria das holdings, têm essa distinção. Então, você está me dizendo que eu posso ter cotas com finalidades diferentes. Sim, com direitos diferentes. Entendi. Então, por exemplo, se eu quero sim que o cônjuge ingresse, mas ele não vai ter direito a voto, por exemplo. Então, a gente pode customizar, é muito interessante fazer esse tipo de trabalho por isso. A gente pode pegar cada família, cada caso, cada necessidade, cada perfil de patriarcas e de herdeiros e criar ali regras que vão funcionar para eles. Entendeu? Então, por exemplo, o caso dos patriarcas que lá no início da conversa a gente falou sobre perda de controle, medo de perder o controle, né? Então, receio, tipo assim, estão me jogando eu tô ficando velho, estão me jogando pro canto. Então ele fez lá a doação das cotas, né? Antecipou esse processo de sucessão, doou as cotas para os filhos, mas o que é possível que seja feito? Que seja gravada uma cláusula de usufruto e administração vitalícia dessas cotas. Então, mesmo ele não sendo mais o titular das cotas da holding, que é onde está o patrimônio dele, de fato, ele é o usufrutuário vitalício. Então, até o último dia da vida dele, ele é que vai receber os lucros daquela holding com relação aos aluguéis que advierem daquela atividade, e ele é que vai ter a administração. Então, é possível que a gente crie esses mecanismos, tanto para proteção com relação a terceiros, cônjuges, que podem ele não ter uma harmonia com a família, como também para proteger os interesses dos próprios
titulares desses bens que incorporaram na holding para possibilitar o planejamento, mas que têm, às vezes, medo de perder esses direitos de controle, de gestão. Então, existem mecanismos jurídicos para isso tudo. Para isso tudo. E importante, né, aí quem está nos ouvindo, entender essas diferenças para tirar esse medo que tem de perder o controle. Eu estou ficando velho, eu vou morrer, estou chegando no final da linha, que não tem nada a ver. Você está deixando muito claro para quem está nos assistindo que não tem nada a ver com isso. Tem a ver com organização e planejamento. Então, acho que está ficando claro para todo mundo aí que está nos ouvindo a importância de um planejamento patrimonial sucessório bem feito para dar essa tranquilidade, para dar esse conforto. Por exemplo, essa questão das cotas, muito interessante a gente pensar isso, porque isso democratiza e torna viável o planejamento para qualquer tamanho de patrimônio. Sim. Não precisa ter grandes fortunas para fazer um planejamento. Não precisa. E é importante que a assessoria seja especializada para não correr o risco realmente de, às vezes, criar uma estrutura que não é adequada para aquele núcleo, para aquelas vontades daqueles patriarcas, e aí no futuro realmente, né, o tiro sai pela culatra e a pessoa realmente se vê numa situação de conflito ou de passivo, né, em razão de uma análise equivocada. Então, é importantíssimo que seja uma assessoria muito especialista nisso. Natália, e diante de tudo que você falou para a gente, fica uma pergunta, né? Quando começar a pensar em sucessão? Qual é o momento que a família e quem está nos ouvindo, né, os investidores, as famílias empresárias, que horas que é o momento de começar a tratar desse assunto? Em que momento? Lá no escritório, Ranilson, a gente tem famílias de todos os tipos e que nos procuraram em momentos muito diferentes. Então, essa pergunta, ela tem uma resposta bem aberta. Mas eu entendo que a partir do momento em que aquela família, né, aquela pessoa, ela já tem um patrimônio relevante, ela já constituiu uma família, ela já pode buscar meios de organizar essa sucessão, independentemente de ter uma família, né? Quando a gente fala em patrimônio imobiliário, por exemplo, a gente constituir uma empresa imobiliária, isso já é indicado, independentemente de sucessão, independentemente de qualquer coisa. Mas lá no escritório, por exemplo, a gente tem casais jovens com filhos, crianças, que já... Ou até sem filhos. Ou até sem filhos, que já iniciaram um projeto de planejamento patrimonial sucessório, inclusive com a constituição de holdings. Uma dessas famílias, inclusive, recentemente, já quis que os filhos menores fossem partes dessa empresa, para que eles já tomassem gosto realmente por essa questão da gestão do patrimônio da família, já conhecessem, já participassem. Então, isso depende muito do perfil. Mas o momento é o quanto antes. É agora. É agora. Não precisa esperar o momento ideal. Exato. E agora vamos imaginar que eu decidi fazer um planejamento, entendi o que você falou e quero começar esse movimento. Por onde que se começa? Quando eu chego lá, imagino que contratei o escritório para fazer esse trabalho, como é que começa essa história? Quais são os passos utilizados para estruturar um planejamento patrimonial sucessório? O primeiro passo vai ser uma entrevista com os membros dessa família para a gente entender as necessidades, os anseios, os riscos que a gente tem envolvido ali naquela situação daquela família. Então, a partir dessa primeira entrevista, a gente vai ter um primeiro diagnóstico do que é indicado para aquela família com relação à sucessão. Então, depois disso, aí sim, a gente vai entrar num processo de estudar a documentação, de estudar as informações daquela empresa, para então desenhar e propor para aquela família a melhor estrutura de planejamento patrimonial sucessório. Acho que talvez, assim, pelo que você está falando, uma das coisas que vai ser determinante vai ser entender não só os aspectos quantitativos, mas qualitativos do patrimônio. Sim. Ou seja, o que às vezes vai influenciar não é nem o tamanho, é a variedade desse patrimônio, como você comentou. Tem ativo financeiro, tem imóvel, tem cotas de empresas, tem investimento em outras empresas. Então, é isso. Primeiro, eu acho que uma da coisa muito importante nesse movimento é entender a qualidade desse patrimônio, a diversidade desse patrimônio. É uma família que está sujeita a um risco, decorrente de uma atividade empresarial. É uma família que tem uma estabilidade muito grande sob esse ponto de vista, que a gente pode fazer isso tudo com muita tranquilidade. Então, a gente vai avaliar
o perfil da família e o perfil dos ativos envolvidos. Eu acho que esses são os grandes grupos de análise. As complexidades envolvidas, é isso. Exato, né? exatamente. E a partir daí, vocês estruturam um planejamento e uma forma de trabalhar. Exato. O que está previsto em lei é muito amplo, né? Então, a gente consegue encaixar várias possibilidades previstas em lei para a família, dependendo dessas variações. Entendi. Eu sei que o escritório é muito organizado, trabalha muito com um conceito de gestão de projetos, né? Então, a partir disso, vocês montam um planejamento, né? Um passo a passo para que a família vá, então, passo a passo, construindo junto com o escritório esse modelo. Exato. E uma coisa que você falou, a gente falou aqui várias vezes, mas eu quero insistir num ponto. A importância de uma assessoria jurídica especializada. Por quê, Natália? A gente vê que profissional bom tem em todas as áreas, mas profissional ruim também tem em todas as áreas. Profissionais despreparados ou aventureiros, né, que se aventuram a entrar em determinadas áreas. Então, de fato, eu queria que você reforçasse aí para quem está nos ouvindo qual é a importância de buscar uma assessoria que realmente entenda de sucessão. Isso é muito importante, realmente vale a pena a gente reforçar. Porque a gente já viu muitas situações lá no escritório de planejamentos que chegaram para serem revistos, né, em razão de inconsistências, de situações gritantes, realmente. E revisto lê-se corrigidos, muitas vezes, né? Exato. Feitos errados, né? Feitos errados. Então, isso é muito comum. Então, é muito importante que a assessoria que vá tomar conta desse projeto, que é um projeto familiar, né, um projeto que envolve legado, envolve família, que seja uma assessoria especializada. Então, aí a gente está falando de uma assessoria que tem especialidade em direito tributário, em direito societário, em direito das sucessões, que tenha profissionais na área contábil. Então, é um projeto multidisciplinar, é um projeto muito rico e muito complexo. E tem que ter trajetória, tem que ter estrada, tem que ter experiência. Experiência, porque realmente a cada planejamento a gente encontra uma situação nova. Então, o escritório tem 18 anos. Desde então, a gente já trabalha com isso. E até hoje aparecem situações novas. Então, o acúmulo de experiências faz com que o nosso trabalho seja muito rico e faz com que os riscos, né, que são inerentes a qualquer planejamento, mas que, no nosso caso, a gente consegue deixá-los bem mitigados. Entendi. Bem claro, tudo muito bem definido. Exato. Natália, nós estamos chegando no final aí do nosso episódio de hoje. Eu queria agradecer demais a sua presença. Eu sei como a sua agenda ela é, né, concorrida. E eu queria que você deixasse aí uma palavra, uma mensagem para quem está nos assistindo sobre as informações que você nos trouxe. E, mais uma vez, agradecer demais a presença. Obrigada, eu que agradeço. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês, falar de um tema que eu gosto tanto, né, que me dá tanta satisfação de lidar com ele no dia a dia, porque a gente está falando aí de pessoas, de famílias, de sonhos e também de direito. Então, sintam-se à vontade para nos buscar para mais informações, caso algum ponto não tenha ficado muito claro, mas assim, a gente tá muito feliz de fazer parte aqui do RCast e espero que a gente tenha novas oportunidades de falar. Mas com certeza nós vamos requisitar a presença. E você aí, gostou do episódio? Compartilha, comenta, deixa aí suas dúvidas, seus comentários. Sigam o R Fonseca lá nas redes sociais, que tem muita informação útil. E agradecer aí a atenção de todos nesse tema que é tão relevante para tanta gente. Muito bem. Muito obrigado.